Boa noite! Vamos lá, hoje dia 24 de fevereiro, sexta-feira, fazer o nosso fechamento, que foi realmente a pior semana, principalmente para as bolsas americanas do ano, né? O ano que vinha mais positivo, principalmente aí até o meio de fevereiro, e essa semana a gente teve uma venda um pouco mais acelerada por conta dos dados de inflação, né? Então foi uma semana mais curta, a gente teve o President's Day na segunda-feira, aqui foi carnaval no Brasil, mas no geral foi uma semana de maior aversão a risco, né? E quais foram os principais motivos? Acho que o primeiro ponto foi muito por conta da questão dos dados de inflação do mês de janeiro lá nos Estados Unidos, né? Os dados vieram aí, no geral, um pouco pior do que o mercado estava prevendo, consequentemente aí o mercado analisa que o Fed vai ter que segurar muito mais os juros aí de maneira mais elevada, impactando, claro, os ativos de risco, né? Aqui no Brasil, a gente teve, de novo, acho que a questão de ruído político e também acompanhando um pouco o cenário externo, né? O Brasil acaba não ficando isolado, depende bastante do capital internacional e também acabou sofrendo aí na semana a Bolsa Brasileira que está em 105 mil pontos, né? E o S&P baixou de 4 mil, né? Mas no ano a Bolsa Brasileira está negativa, o S&P e a Nasdaq estão positivos também, porque o ano passado acabou sendo bem negativo, falar isso aí no final, né? O câmbio, de novo, fica bastante pressionado. Acho que tem uma questão aqui interessante do câmbio, quando eu falo é o dólar versus o real, claro, né? O dólar que fechou de novo aí na casa dos 5,20, chegou a cair um pouco mais, depois voltou de novo. Acho que o dólar não consegue romper essa banda aí para favorecer o real, que é realmente uma das piores moedas do ano, né? E é muito mais por questão interna do que questão interna. Se a gente for analisar o DXY, o dólar contra os seus principais pares, ele vem perdendo valor, né? Justamente por conta das condições lá nos Estados Unidos, e seria a tendência natural também de perder valor frente ao real, né? E não está acontecendo muito mais por fatores internos, que a gente já falou bastante da questão de ruído político, que vem impactando o fiscal, que vem impactando e pressionando a curva de juros futuros, né? Então, enquanto a gente não sair dessa tendência e tiver sinais mais claros, a gente deve continuar nessa questão no curto prazo de ativos pressionados para baixo aqui no Brasil, né? Falando de earnings lá nos Estados Unidos, foi uma semana relevante, principalmente aqui pra gente, né? Na terça-feira saíram dois resultados que a gente monitora de perto. Acho que um é muito importante para saber realmente da saúde financeira, da saúde da economia brasileira, foi o Walmart, né? É impressionante, tanto o top quanto o bottom line vieram bem acima do esperado, um resultado forte do Walmart, acho que mostra realmente o quanto a economia americana é bastante sólida e ela realmente não vem aí sofrendo como o pessoal tinha expectativa de um hard landing aí para esse ano. Acho que está cada vez mais longe isso do horizonte, pelo menos por enquanto, né? A Coinbase veio com um resultado um pouco melhor do que o esperado, mas acho que vale mencionar o que aconteceu no ano passado com o cripto, né? Pressionou bastante a questão do volume aí, caiu quase 70% no ano, então assim, é realmente impressionante o impacto que tiveram a FTX e algumas fraudes financeiras no mercado de cripto, falando pontualmente, né? A tendência, principalmente com o fluxo voltando, investidor institucional aí aumentando seus posicionamentos, é que a gente tem um mercado bem mais saudável esse ano, né? Na quarta-feira a gente teve 3 resultados aqui pra gente, importante, a Nvidia, né? A Nvidia ela veio com resultado relativamente ruim, acho que vale bastante falar de Nvidia porque é o seguinte, o resultado ele veio meio ruim, mas a ação subiu aí quase 12% no dia, por quê, né? Porque o mercado esperava que o setor de games, né, que já havia sendo impactado no ano passado, continuasse a sofrer, e data center também, coisa que não ocorreu, né? É difícil a gente prever esses resultados de curto prazo. Então, gaming veio bem forte e data center também, né? Por que data center veio forte? Muito por conta dos indicativos e maiores investimentos por parte das companhias em inteligência artificial, ao qual a Nvidia é líder nesse setor. Então, aí mostra uma perspectiva bem positiva para a Nvidia, que é um dos nossos principais cases aqui no fundo, né? Também saiu o resultado de Unity, né? O resultado ele veio muito bom, mas o guidance bem abaixo, né? Tanto a Teladoc também veio com resultado positivo, mas com guidance um pouco abaixo, que é retrato aí do que já vinha acontecendo no final do ano, principalmente no segundo semestre, as empresas aí anunciando mais demissões e tentando ser mais eficiente. Claro que isso vai se refletir no guidance, né? E na quinta-feira saiu o resultado de Block, né? Antiga Square, bastante positivo. O resultado de Block, acho que um pouco em linha até com a Nvidia, ela também veio com guidance mais positivo para esse ano. A única coisa que veio pressionando um pouco o resultado
da Block, né, que poderia inclusive ter sido bem melhor, foi a aquisição da Afterpay, que ainda continua consumindo um pouco da margem até a gente ter uma integração maior e uma adoção maior da Afterpay dentro da plataforma, né. O mercado de cripto também não ficou aquém dessa semana negativa, lembrando que está meio correlacionado ainda com o mercado, principalmente até normalizar tudo, o Bitcoin aí voltou para casa dos 23 mil pontos, ou 23 mil dólares, né, não pontos, né. E aqui para a gente também foi obviamente uma semana negativa, a gente estava vindo bastante positivo no mês, ainda estamos no 0 a 0, o que é positivo comparado aos demais para o mês de fevereiro, então a gente teve positivo aí na semana, a gente teve Nvidia que subiu mais de 7%, CrowdStrike subiu quase 2% também. Uma das principais aí preferências dos investidores, dos hedge funds e institucionais lá nos Estados Unidos é CrowdStrike, ficou bem atrativa a ação. E na ponta negativa a gente teve Unity e Teladoc por conta do resultado aí que eu falei com o guidance um pouco pressionado, tá? E acho que para finalizar, eu acho que vale muito a pena a gente chamar atenção a dois dados, tá? O primeiro, os dados de inflação do mês de janeiro, que vieram um pouco pressionados acima, a gente tem uma interpretação aqui interna, né? Eu acho que esses dados vieram pontualmente acima do esperado, né? Lembrando que a tendência ela ainda está de queda, porque janeiro foi um mês um pouco atípico em termos de clima lá nos Estados Unidos, principalmente, o que acelerou o consumo, né? Só que a gente for analisar a fundo, os dados de renda vieram abaixo do esperado e também a gente vai começar a ver o impacto das demissões provavelmente aí nos próximos meses, né? Então a gente pode ter uma deflação aí quando a gente olha principalmente 2, 3 meses aí para frente. Eu acho que o segundo semestre a gente vai ver isso refletindo bastante nos resultados das companhias e pode ser, obviamente, positivo aqui para o mercado acionário e, claro, os nossos cases, né? E o segundo e último ponto é separar um pouco a questão do S&P e do micro, né? O micro seriam as empresas, né? O S&P, se a gente analisar, ele está numa precificação em linha, né? Não está nem barato e nem caro, mais ou menos nos 18 vezes earnings aí. Mas se a gente separar e ver o que aconteceu, principalmente com o small, mid cap e as empresas de tecnologia, aquelas saudáveis que geram resultado, né? Que tem um baixo grau de endividamento e caíram pra caramba, e sofreram 70%, 80% de queda, algumas até estavam realmente precisando de uma correção. Essas empresas estão bastante atrativas e a gente começa a ver um fluxo mais comprador indo para essa tendência dessas empresas que realmente foram as mais impactadas aí no ano passado. Beleza? É isso. Um ótimo final de semana aí para todo mundo.